Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 4, 9 de janeiro de 1901. Jesus quer unida a ele, como um raio ao sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca de alívio. Meu único bem me fez esperar longamente sua vinda, e ao vir me disse: Minha filha, não tomei eu sobre mim, por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais, por amor meu? Depois acrescentou: O que quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol. No que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma. Enquanto está unida comigo, no meu centro, pode-se dizer que é como um raio de sol, que vive e recebe luz do sol. Caminha onde quer, em suma, está em tudo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, desune-se, fica toda em trevas, fria e não sente em si aquele impulso supremo de vida divina. Dito isto, desapareceu. E de forma tão simples e tão resumida, o Senhor vem dizendo a Luísa e a nós também que é necessário essa união. Mais do que uma união, porque aqui ele ainda está tratando das virtudes, ainda é santidade humana. E então fala-se na santidade humana da união, mas na divina vontade é a fusão das vontades, é a fusão das vidas, é a fusão do ser, onde a criatura ela desaparece, não porque ela não exista, mas porque ela está ligada de forma como vida mesmo, dependente, ligada de forma dependente daquele que a cria, daquele que a torna existente. E ele dá o exemplo do raio do sol, porque o sol luminoso, do jeito que ele emite os raios. O calor chega à Terra, a luz chega à Terra do Sol a partir dos raios. São os raios que comunicam a vida do Sol, comunica o calor, comunica a luz, comunica a vida que vem do Sol. Isso de forma natural. E dentro dessa analogia, se a gente pensar que na divina vontade também não é diferente. A nossa vida, ela recebe a vida diretamente de Deus. A nossa vida é Deus quem concede. Se a temos, é por causa que é por causa dessa ligação com Ele. Quando a alma não está ligada a Deus, não está recebendo essa vida diretamente de Deus, não está unida com Ele, não está ali dentro dele, perde a vida. É por isso que as almas que se perdem, as almas que se condenam, elas perdem a vida, porque elas se desligam de Deus. Elas cortam o fluxo da vida. E, e aí a Luísa ali toda reclamando do sofrimento dela, e ele vem dizer para ela que ele tomou sobre ele, por amor dela, as paixões, as misérias e as fraquezas. Ele tomou dela as paixões, as misérias e as fraquezas.
E assim, ele deseja que ela também receba nela essa mesma realidade das paixões, das misérias e das fraquezas das demais, por causa dele, não por causa das almas. Então, o sofrimento ali que ela deve aceitar, deve inclusive amar, assim como ele aceitou e amou tudo que ele viveu, tudo que ele recebeu, tudo que ele passou por causa da glória de Deus, por amor a Deus e para o bem das almas. Assim, a Luísa também é essa ela é esse outro Jesus que também deve receber em si as misérias, as fraquezas, as paixões das outras almas, assim como Jesus recebeu de todas, recebeu dela e recebeu de todos nós, de todas as almas Jesus recebeu. E ele quer compartilhar isso com o Filho da Divina Vontade, quer compartilhar daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou na Terra também, na humanidade, mas também na divindade, que comunicava a humanidade dele a partir da divina vontade. Então, para a criatura que vive dentro dessa vontade de Deus, é uma honra para a criatura receber esse compartilhamento dessa vida de Jesus, que ele repete dentro dessa alma, que se dispõe. A nossa alma precisa estar disposta. E aí, quando ele fala aqui, ó, quero que você esteja sempre unida comigo, ele dá o exemplo do raio do sol, e na divina vontade não é apenas unida, né? Mas é estar fundida comigo. Esteja fundida comigo, esteja dependente de mim, receba de mim a vida. Saiba que a vida que você recebe é de mim, a força que você recebe é de mim. Tudo que você recebe de bom vem de mim. Então, se você estiver unida comigo, você vai receber essa vida, assim como o raio recebe a vida, o calor e a luz do sol, você também. Nós também, estando dentro de Jesus, nós recebemos dele tudo aquilo que é necessário para que a nossa existência se dê. Se ele, dá o exemplo, se o raio resolvesse viver fora do sol, ele se converteria em trevas e se tornaria um nada, desapareceria. Perderia ele sairia da fonte da vida dele e se converteria no nada. Primeiro ficaria escuro e depois desapareceria, se tornaria nada mesmo. E a alma também. Se a alma sai de Deus, ela quer viver por conta própria, ela vai perder o calor, vai perder a vida, vai perder a luz, perde tudo. Entra nas trevas, primeiro entra nas trevas, que é o que a maioria das pessoas que estão vivendo no pecado estão, nas trevas. E depois dessas trevas, o que vem? Vem a morte. Se não se volta para a fonte, se não religa novamente à fonte da vida, se converte depois no nada, desaparece. Embora a gente saiba que a nossa alma, salva ou condenada, ela é eterna, ela não morre, ela vai existir para sempre. Só que existir fora de Deus é a morte eterna, é o nada eterno, esse nada eterno que precisa do tudo. Então, imagina que as almas que são salvas, mesmo ainda que estejam no purgatório, mas vamos pensar já as almas que estão na bem-aventurança, em comparação às almas que estão na condenação. Essas almas, elas existem dentro de Deus, elas são dentro de Deus, elas são preenchidas por Deus. Deus é o tudo nelas. E essas almas são plenamente felizes, porque elas estão dentro da felicidade plena. As almas condenadas, elas estão no vazio perene, no vazio eterno e nessa ausência eterna do bem supremo. Então, essa experiência do mal, que é a ausência do bem. O que é o mal se não a ausência do bem? É essa a condenação, é essa a pena eterna das almas que se desligam da vida, que se desligam da luz, que se desligam do calor, que é o amor de Deus. Então, isso é muito grave. E às vezes as pessoas estão vivendo nessa terra, está tendo a oportunidade aqui e estão deixando passar o tempo. E pode ser que no último momento ela mesma não queira mais, depois de ter vivido uma vida toda separada do amor, separada da luz, separada da vida verdadeira, ela não queira mais. Ela se acostumou com as trevas, ela se acostumou com a frieza, ela se acostumou com a morte e ela não queira. Talvez porque não se sinta digna e ela mesma deseja viver, se penitenciando eternamente por ter vivido fora da vida, por ter vivido fora do amor, fora da luz, do conhecimento de Deus. Ah, Senhor,
Que nós possamos ser esses canais, Senhor, da comunicação da sua vida, da sua luz, do seu amor para as almas, para que elas ainda nessa terra, mesmo que no momento final da vida, elas te conheçam, te compreendam e te queiram, te desejem mais do que qualquer outra coisa na vida delas, para que elas não passem o resto da eternidade nessa ausência, nesse vazio do bem. No outro capítulo, 15 de janeiro de 1901, Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Como nos dias passados, meu amado Jesus se fez ver de certo modo zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo vir, pensava entre mim. Quem sabe, talvez não venha porque quer mandar algum castigo. E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Que coisa bonita, que encanto quer castigar os outros, dá-me a mim o maior dos castigos, que é a sua privação. Agora, enquanto eu dizia estes e outros desatinos, meu amável Jesus apenas se fez ver e me disse: Minha filha, tu forma para mim o maior martírio, porque devo mandar algum castigo, não posso estar contigo, porque me atas por toda parte e não queres que faça nada. E não vindo, tu me ensurdeces com tuas demandas, com teus lamentos e suas esperas. Tanto que, enquanto me ocupo em castigar, estou obrigado a pensar em você, a te ouvir, e meu coração é dilacerado, a te ver em teu estado doloroso de minha privação. Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais são dolorosas essas penas, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam. Por isso fique tranquila, calma, não queira aumentar minhas penas por meio de suas penas. Então ele desapareceu e eu fiquei toda mortificada ao pensar que eu formo o martírio de meu amado Jesus, e que para não fazê-lo sofrer tanto, quando não vem, devo ficar tranquila. Mas quem pode fazer este sacrifício? Parece-me impossível, e serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Então, esse martírio do amor mútuo. Ela se martiriza porque Jesus ama tanto Jesus e não o tendo ali, sensivelmente, ela se martiriza, ela sofre, ela se lamenta, ela entra quase que em desespero, buscando ele. E ele não vem por causa que precisa castigar, mas ao mesmo tempo que ele está castigando, ele está pensando nela, ele está com ela, está sofrendo nela por causa do sofrimento dela. Então, por causa do amor que ele tem por ela. Então, esse martírio do amor. Então, pensar que Jesus, Deus, ele se martiriza pela alma que ele quer conquistar. Se a Luísa já tivesse ali completamente compreendendo o propósito de Deus, ela ainda não compreendeu ainda, ela ainda está no processo. Mas se ela, aqui nessa passagem, nesse texto, se ela já compreendesse ali o amor de Deus e o que ele faz, tudo que ele faz, absolutamente tudo que Deus faz é por amor da criatura, por amor de Deus mesmo, por causa da honra de Deus, por causa da ordem, por causa da justiça, por causa de todos os atributos, por causa que tem que manter essa a ordem, que Deus é ordem. Deus é amor, mas é esse amor ordenado, por causa que ele precisa trabalhar dentro dessa ordem, e a justiça está dentro dessa ordem, essa justiça amorosa, que é a expressão do amor de Deus ao querer corrigir as criaturas para retornarem a Ele, porque Ele sabe que a felicidade das almas, das criaturas, está nele. Então, como um pai amoroso que ama os seus filhos, ele precisa castigar para fazer com que esses filhos se deem conta de como é necessário voltar-se para o Pai, voltar para a felicidade. Ele quer comunicar a sua felicidade eterna para os filhos, mas muitas vezes para que esses filhos compreendam a necessidade onde realmente está a felicidade, que não está no mundo nem nas coisas, muito menos nas pessoas, mas que está no próprio Deus, que está no próprio Criador, é ali que está a felicidade. Para que o homem compreenda, muitas vezes ele precisa ser tocado pela cruz, pelos sofrimentos, pelos flagelos, pelos castigos, para que ele se dê conta de que ele precisa de Deus para ser feliz. Sem Deus, ele vai ser eternamente infeliz. E
fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo ele está ali sofrendo por causa do sofrimento da Luísa, por causa que ela sofre por causa do amor, ela sofre por amor a ele, e ele por amá-la sofre também por vê-la sofrer por amor dele. Então ele fala que esse é o martírio do amor. Então pensar que a gente, muitas vezes, enquanto o Senhor está trabalhando na conquista da nossa alma, na conquista do nosso querer, porque a gente não pode dizer que Deus não conquista o nosso querer. A gente acha que a nossa adesão, a adesão da nossa vontade, que a entrega da nossa vontade é realmente uma entrega que parte de nós, mas não é. Não parte de nós, porque nós não somos capazes de nada de bom. Então, até mesmo a adesão da nossa vontade a Deus, a entrega, o abandono da nossa vida, da nossa vontade em Deus, é um movimento dele, é uma atração dele, é um chamado dele, é uma operação de Deus na nossa alma. Então, é um Deus que está trabalhando para nos conquistar. Então, olha só o sofrimento de Jesus, trabalhando incansavelmente para conquistar a criatura. E quantas vezes a gente fala, nossa, eu estou vivendo na divina vontade, eu dei a minha vontade para Deus, a gente acha que a gente fez alguma coisa importante, a gente não fez nada importante. Foi o próprio Deus que foi conquistando, ele foi nos cercando, foi nos enviando mensagens, foi dispondo circunstâncias que foi nos envolvendo, nos atraindo o interesse. Ele precisa despertar dentro de nós o interesse por ele. E ele foi trabalhando isso, ele está trabalhando nisso, ainda de forma incansável, para até o momento que a nossa vontade não tenha mais, não tenha mais um sinal, nada, exista nada mais na nossa vontade que queira viver fora de Deus, mas só queira Ele o tempo todo, o tempo todo, só viver de Deus. O dia que a nossa alma estiver nessa realidade de não querer nada fora de Deus, estar totalmente dentro dele, e não desejar nada fora de Deus, aí ele terá tido esse triunfo dentro de nós, terá tido esse triunfo, essa conquista em nós. E aí, nesse momento, talvez a gente deixe de causar dor ao coração de Jesus, por causa dessa conformação. O dia que a nossa vontade estiver totalmente fundida com a dele, a nossa vida deixe de causar sofrimentos a Jesus, porque ele vai estar seguro do amor, do nosso amor também. Do nosso amor que é pequeno, que é ínfimo em comparação ao amor de Deus, mas que é um amor que foi conquistado. Um Criador que conquista a sua criatura. E a criatura que se deixa ser conquistada por Deus, que se deixa ser atraída, que se deixa ser movida, que se deixa ser governada por Deus. É esse o plano de Deus. Quando a gente entende isso, se a gente pensar, nossa Senhor, assim como a Luísa ali, quando ele fala dessa realidade dela ser causa de sofrimento para ele, ela fica ali toda confusa, ela fala, fica toda confusa. Imagina a gente também, se a gente ter essa graça, dessa iluminação na nossa mente. Nossa, eu estou causando ainda dor. Enquanto eu ainda estou resistente, enquanto eu estou reticente, eu ainda estou causando dor ao coração de Jesus. Porque eu ainda não me entreguei completamente, porque eu ainda não me abandonei completamente à sua santíssima vontade. Eu ainda não estou totalmente disponível para o agir dele, para que ele seja dentro de mim, seja em mim e eu nele. E enquanto isso não acontece, eu causo sofrimento a Deus. Mas não, Senhor, é a sua graça mesmo, Senhor, que faz com que essa realidade dessa fusão aconteça. Então, mesmo dependendo da sua graça, da sua atração, do seu movimento em nós, Senhor, mesmo de forma imperfeita ainda, eu digo sim, Senhor, eu quero viver essa experiência de não mais causar dor no seu coração, mas de causar alegria, de ser motivo de alegria para o Senhor, de ser glória para o Senhor, de ser glória para o Senhor. Eu quero, desejo profundamente ser motivo de glória para o Senhor, ser glória para o Senhor e na minha vida ser também espaço de que outras almas também encontrem esse caminho da glória para o Senhor, a glória em Ti, a vida em Ti. Amém, Fiat.